Olá, o tema de hoje será a Revolução Francesa. Iniciaremos o estudo a partir de 3 perguntas norteadoras. Quais as razões da Revolução? Como ocorreu o processo revolucionário? E qual a importância da Revolução para o mundo ocidental? A França do final do século XVIII vivia sob o antigo regime. Uma monarquia absolutista governava a França. A sociedade francesa estava dividida em 3 estados, como podemos observar na imagem. No topo da pirâmide, o primeiro estado, o clero, isto é, a igreja. O segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, trabalhadores, camponeses e a burguesia. Podemos destacar como causas do descontentamento e início da Revolução 3 fatores principais: a alta dos impostos para poder manter a nobreza. Isso fazia com que as mercadorias burgueses ficassem mais caros e de menor competitividade no mercado internacional. Uma estiagem seca nos anos anteriores, que ocasionou a pouca produção rural. Isso fez com que o preço dos alimentos subisse de tal forma que um pão era comprado com um mês inteiro de trabalho. E também as consecutivas derrotas militares que a França teve diante da sua principal concorrente, a Inglaterra. Diante de tamanha miséria e insatisfação por toda a França, o rei Luís XVI se viu obrigado a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Uma assembleia que reunia os representantes dos 3 estados, o clero, a nobreza e o terceiro estado. No decorrer desta Assembleia dos Estados Gerais, houve dissensão e tensão entre o grupo do terceiro estado, o clero e a nobreza. É importante ressaltar que esse processo não ocorreu de um dia para o outro, mas foi ao longo de dias, semanas e meses. Nesta dissensão da Assembleia dos Estados Gerais, os representantes do terceiro estado se trancaram em uma sala e ali juraram que só sairiam quando formulassem uma nova Constituição para a França, ou seja, novas leis para a França. O rei, sabendo disto, tentou impedir, porém, a insatisfação popular já tinha tomado conta da zona rural e zonas urbanas de toda a França, sendo o estopim da Revolução o dia 14 de julho de 1789, onde populares da cidade de Paris tomaram armas e renderam a Bastilha, que era uma prisão política, símbolo do poder do rei Luís XVI. Com a divulgação da revolta em Paris, a população revoltou-se por toda a França. Os camponeses passaram
a invadir castelos e a pôr fogo nos registros de suas dívidas e nos documentos envolvendo cobrança de impostos. Assim, a nobreza, o clero e o rei saíram do país fugindo. Os representantes do terceiro estado aproveitaram o momento e formularam uma nova Constituição. Entre alguns pontos, ficou definido que a forma de governo seria a monarquia constitucional. Existiria a divisão de poderes, o executivo, legislativo e judiciário. Existiria a igualdade civil e o voto seria censitário. O rei, que estava fora da França, pagou mercenários e formulou uma conspiração para invadir a França. Houve confronto armado onde o grupo do terceiro estado saiu vencedor. O rei Luís XVI foi acusado de traição, levado a julgamento e sentenciado. Assim, houve uma nova convenção nacional, instituída para formular uma nova Constituição. Os grupos que participaram desta convenção foram os girondinos, jacobinos, cordeliers e planície. Na Assembleia foi aprovado o voto universal masculino para a elaboração da nova Constituição da França. Foi abolida a monarquia e houve a proclamação da República. Os jacobinos criaram órgãos especiais para defender a Revolução, entre eles o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. No período que os jacobinos estiveram no poder, eles distribuíram terras dos nobres aos camponeses, aboliram a escravidão nas colônias e o ensino primário ficou obrigatório e gratuito a toda a população. Porém, foi um período muito conturbado. Os líderes jacobinos temiam a perca do poder, então começaram a executar qualquer desavença política. Esse período ficou conhecido como o período do terror. Podemos observar na imagem a guilhotinação em praça pública. Devido à estabilidade política, líderes da alta burguesia, os girondinos, aplicaram um golpe, tomaram o poder e fizeram uma nova Constituição. Esta Constituição foi elaborada em 1795. Manteve a República, restabeleceu o voto censitário e confiou o governo a um diretório, composto de 5 deputados. Esse período ficou conhecido como o Diretório. Porém, o grupo encontrou sérias resistências, tanto por parte dos jacobinos quanto daqueles que queriam a volta da monarquia. Houve revoltas e conspirações. O governo do diretório usou de força e de repreensão, até mesmo diante dos jornais a qual estavam ligados ao diretório. Neste período, foi descoberto uma série de escândalos e atos de corrupção por parte dos comandantes do diretório. A população
dizia que a França precisava de uma nova forma de governo, um governo enérgico, respeitado e admirado para salvar a pátria. Dessa forma, entrou em cena um jovem general de nome Napoleão Bonaparte, que reunia possivelmente essas características. Em 10 de novembro de 1799, Bonaparte, apoiado por políticos, burgueses e por militares, tomou o poder. E assim encerrou-se o período da Revolução Francesa. Mas qual a importância da Revolução para o mundo ocidental até os dias atuais? Com a Revolução Francesa teve fim o feudalismo e o início da consolidação do capitalismo, a queda do absolutismo em toda a Europa, inspirou os movimentos de independência na América, sobretudo das nações colonizadas pela Espanha, popularizou a república como forma de governo, popularizou a ideia de separação dos poderes e garantiu a aplicação dos ideais liberais de liberdade individual. Nesse slide, podemos observar trechos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 3º. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que dela não emane expressamente. Artigo 10. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Artigo 11. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. Olá, a partir da videoaula, desenvolva um texto que tenha como por objetivo responder as 3 perguntas norteadoras do início do vídeo. Bom estudo e até a próxima!